Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Fontinelli e eu estou aqui para gravar para vocês um curso completo de auditoria independente. Nós estamos no começo de 2015, o curso está totalmente remodelado com questões atuais, muitas questões de 2014, vocês vão ver ao longo do curso, tá? E esse curso, pessoal, ele serve para todos os concursos da área fiscal. Então todos os ISS, ICMS, Receita Federal, todos eles passam a parte de auditoria, obviamente, tá? Toda a matéria a gente vai ver aqui, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês já no começo. Saiu o edital, vocês compraram esse curso aqui no Silvio Sandi, tá? Saiu o edital, me manda um e-mail e fala, professor, daquele curso do Silvio Sandi, 25 horas de auditoria, o que eu não preciso ver? Beleza? Me manda, eu analiso o edital, falo para vocês não perderem tempo. Mas boa parte desse curso é cobrado em todos os ICMS, toda a área fiscal, para qualquer concurso, beleza? Vamos lá, pessoal, só rapidinho uma apresentação. Bom, já falei, né? Meu nome é Rodrigo Fontinelli, atualmente trabalho na Controladoria Geral da União, sou analista de finanças e controle lá na CGU, beleza? Como é que eu dividi, separei, né? Como é que vai ser a dinâmica dessa aula? Uma parte teórica, tá? Uma parte, como a gente tem 25 horas, tá? É a primeira vez que eu tenho tanto tempo para falar de auditoria num curso em videoaula, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Uma parte teórica mais aprofundada, tá? E depois muitos exercícios. A gente vai ver, são 673 exercícios ao longo do nosso curso. Creio que uns 500 a gente consegue resolver nessas 25 horas. Os outros, vocês vão ter o gabarito, qualquer dúvida também, só me mandar o e-mail, beleza? Então a dinâmica da aula é essa. Ordem das questões, pessoal. Como é um curso geral para a área fiscal, né, não é focado em determinada banca, tá? O que eu fiz para adiantar aí para vocês, a vida de vocês? Depois de cada parte teórica, vão ter diversos exercícios. A ordem desses exercícios vai ser FCC, ESAF, CESP, FGV, Sesgran Rio e outras, tá? Então, as 5 principais bancas, nessa ordem, beleza? E depois outras questões mais atuais, Fundatec, Vunesp, dentre outros, beleza? E a última coisa para a gente já começar a entrar na temática da aula, auditoria e opinião, pessoal. Independente, se for auditoria interna, se for auditoria governamental, a gente vai falar de tipos de auditoria ainda nessa aula, mas independente de qualquer auditoria, falou que auditoria é uma opinião que essa pessoa chamada auditor vai ter sobre determinado assunto. O que vai modificar é o objeto dessa opinião. Então, se é uma auditoria governamental, o objeto da auditoria pode ser, por exemplo, avaliar o programa Bolsa Família. Beleza, eu vou ter uma opinião sobre o programa Bolsa Família. Se é uma auditoria independente, que é o foco aqui do nosso curso, eu vou ter uma opinião sobre o quê? Sobre as demonstrações contábeis. Beleza? Então, para quem nunca ouviu falar em auditoria, vocês têm que guardar isso para começar. A auditoria é uma opinião. Ok? Vamos lá então, como é que a gente dividiu essas 10 aulas? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar de introdução, origem e evolução, tá? Isso geralmente está no edital da Receita Federal do Brasil, mas ICMS e ISS é menos cobrado, tá? Normas profissionais de auditoria, isso cai em tudo e é bastante cobrado. E tipos de auditoria, uma temática um pouquinho menos cobrada. Na aula 2, a gente vai falar de um tema importante, auditoria externa, aí a gente vai começar a diferenciar auditoria externa, também chamada de auditoria independente, de auditoria interna, ok? A auditoria interna, pessoal, em 2014, principalmente Carlos Chagas e FGV cobraram bastante, tá? Tem uma normazinha só, NBCTI 01, a gente vai falar bastante dela, e foi bastante cobrada, então vamos ter cuidado. Perícia contábil, a gente também vai diferenciar perícia de auditoria interna e auditoria externa. Perícia, isso aqui, pessoal, às vezes cai, às vezes não cai para a área fiscal. Então, tomar cuidado, o edital cobrou, vai estar aqui no nosso curso. Não cobrou, não precisa nem passar por isso. Concordância com os termos de trabalho, NBCTA 210, também cai muito pouco. Aula 3, a gente vai falar dos controles internos, né, controles internos ligados diretamente à empresa, e dos riscos de auditoria. Né? Na verdade, são 4 riscos de auditoria aí que são os principais. Na aula 4, a gente fala do planejamento de auditoria e a materialidade e relevância. Tá? Planejamento, um assunto mais cobrado, materialidade e relevância, um assunto menos cobrado. Na aula 5, pessoal, uma das principais, se não for a principal aula, a gente vai falar de evidência de auditoria e a gente vai falar dos testes, técnicas e procedimentos de auditoria. Tá? Tirando a ESAF, que tem muito tempo que ela não cobra esse tipo de assunto, o resto, todas as bancas cobram bastante
teste, técnicas e procedimentos, porque é a essência do auditor, beleza? Não existe auditoria sem falar em testes, técnicas e procedimentos de auditoria. Na aula 6 a gente aprofunda um pouquinho, testes específicos, aí é menos cobrado, mas principalmente a Receita Federal tem cobrado no edital, não na prova, mas no edital. E a gente vai falar dos papéis de trabalho, também conhecido, né, como documentação de auditoria. Na aula 7 a gente entra num assunto um pouquinho mais denso, que é a amostragem, mas também fala de um assunto bem tranquilo e bastante cobrado também, que são as fraudes e os erros, né? Aula 8, a gente começa a falar de assuntos bem pontuais, muito pouco cobrados, mas que estão sempre nos editais, então a gente tem que ver de alguma forma. Estimativa contábil, partes relacionadas, eventos e transações subsequentes e PED, processamento eletrônico de dados, ok? Na nossa penúltima aula, a gente vai ver também alguns assuntos pontuais, continuidade operacional, representação formal, que não é a mesma coisa, mas as bancas entendem como a mesma coisa, de carta de responsabilidade da administração, contingências e supervisão e controle de qualidade. Para na aula dessa a gente fechar com a utilização do trabalho de outros profissionais, aqui a gente vai falar aqui nós vamos falar, né, da utilização do trabalho de especialistas, por exemplo, por parte do auditor independente, e a gente vai falar da opinião do auditor independente, né, do relatório de auditoria, que com certeza é o assunto mais importante da aula dessa. Ainda tem, pessoal, um resumo, né, isso aqui eu não vou ler para vocês na aula, mas vai estar no slide da aula 10, um resumão de auditoria com os principais pontos da matéria, para vocês darem uma revisada antes da prova. E também um dicionário de auditoria com os principais termos utilizados, tá? Esse aqui é só chegar ao final do curso, acabou o curso, me manda um e-mail que eu encaminho para vocês esse dicionário gratuito, ok? Bom, pessoal, dito isso, já vamos tentar entender, né, principalmente para quem nunca viu a matéria de auditoria, vamos tentar entender um fluxo de uma auditoria, que não é diferente, né, de muitos dos trabalhos que vocês estão acostumados a fazer, não. Primeiro a gente tem que planejar o trabalho, tá? A auditoria não é diferente, a gente gasta um tempo até grande fazendo esse planejamento de auditoria, tá? Porque quanto melhor o planejamento, mais rápido e mais eficiente vai ser a execução daquela auditoria. E depois a gente encerra como? Com a opinião do auditor independente, né, ou a opinião do auditor externo, que é o relatório de auditoria independente. Tá? Até 2010, pessoal, esse relatório era chamado de parecer, até 2009, na verdade, dezembro de 2009. Esse relatório era chamado de parecer do auditor independente. A partir de 2010, relatório do auditor independente. Beleza? E aqui dentro tem alguns dos tópicos que a gente vai ver, né, onde eles estão alocados aí, dentro dessas 3 grandes fases que a gente tem numa auditoria, beleza? Vamos lá então, aula 1, vamos começar com algumas definições importantes. E quem já fez aula comigo sabe que eu sempre começo com esses slides, pessoal. Por quê? Porque esses termos, né, que estão em itálico aqui, são 3 ou 4 slides só, mas esses termos que estão em itálico, eles aparecem em praticamente todas as normas de auditoria, todas as normas técnicas de auditoria. Tá? Então, para não ter que ficar explicando toda vez que a gente falar desses termos, já gosto de dar uma pincelada nisso aqui nessa primeira aula. Aí qualquer dúvida é só voltar. Tá? Estrutura de relatório financeiro aplicável, pessoal. Outra coisa, meus slides, que eu esqueci de falar, meus slides geralmente eles são mais carregados. Eu sei que não é o ideal, tá? Mas por que eu faço dessa forma? Para que vocês já tenham o material necessário e não precisem voltar na norma. Então eu não vou ficar aqui lendo o slide, tá? O slide está aí, vocês sabem ler, não preciso ficar lendo. Eu vou explicar o slide aqui para vocês, porque algumas terminologias da norma, elas não são tão fáceis assim de entendimento. Porque se fosse tudo fácil, eu não precisava estar aqui, o Silvio não precisava me contratar, beleza? Então, estrutura de relatório financeiro aplicável, pessoal, o que eu quero que vocês guardem? É a regra do jogo, basicamente é isso, tá? Então, a Petrobras ela tem uma série de normas que ela tem que seguir quando da apresentação das suas demonstrações financeiras, tá? Então ela tem que seguir a 6404, ela tem que seguir as normas que regulam o setor, né, de petróleo e gás, dentre outras. Tem que seguir norma dos Estados Unidos, porque ela tem ações na Bolsa de Nova York, tá? Então, o auditor ele vai ver o quê? Olha, em relação à regra do jogo, em relação ao que ela tem que demonstrar, o que ela tem que apresentar para os usuários da informação, será que ela está apresentando isso da forma correta e os números são fidedignos? Basicamente é isso. Então, quando a gente falar de definição do objetivo, na verdade, definição não, objetivo do auditor independente, vocês vão ver, a gente vai falar o seguinte, olha, o auditor ele vai verificar se não há distorção relevante de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, de acordo com a regra do jogo.
de acordo com o que deveria ser, apresentado pela empresa, beleza? Então isso vai variar. A Petrobras tem algumas normas a seguir, a Vale tem outras, né? Instituições financeiras reguladas pelo Bacen também vão ter outras, tá? Então o auditor ele tem que ficar atento a essa estrutura de relatório financeiro aplicável àquela empresa. Afirmações, pessoal, são declarações da administração. Pode ser explícita ou pode não ser, tá? Afirmação eu gosto sempre de explicar pelo balanço, fica fácil para vocês, ó. E aqui, ó, para quem já teve aula comigo, sabe que isso aqui, esse desenho, era para ser um balanço patrimonial, tá? Então, toda vez que eu fizer esse quadradinho aqui, esse retângulo, a gente vai achar que é um balanço patrimonial. Cada saldo daquele ali, pessoal, tá? Ó, conta caixa. Primeira conta lá, conta caixa. Tem um saldo lá, não tem? Esse saldo aqui, ó, é uma afirmação, é considerado uma afirmação. Beleza? Então, notas explicativas, está lá embaixo das demonstrações financeiras. Também é considerado uma afirmação. Beleza? Quando a norma falar em nível de afirmação conta caixa, nível de afirmação conta bancos, etc. Beleza? Natureza, época e extensão. Cuidado, pessoal, porque natureza, época e extensão que a gente vai definir agora é natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. Quando a gente falar de planejamento, a gente vai ver que existe natureza, época e extensão na verdade, dos recursos de auditoria. Mas isso a gente fala depois, tá? Natureza de um procedimento de auditoria, pessoal, é qual o teste ou qual a técnica que o auditor vai utilizar, beleza? Então é o seguinte, o auditor está aplicando um teste de observância. Não se preocupem com isso que a gente vai ver depois, tá? Está aplicando um teste de observância, então a finalidade dele é avaliar os controles internos. Então, qual que é a natureza desse procedimento? Avaliar os controles internos, tá? Época do procedimento de auditoria é quando o auditor aplica esse procedimento. Então eu fui lá na empresa, fui aplicar os testes na semana do dia 5 ao dia 9 de janeiro de 2015. Beleza, é a época do procedimento de auditoria, a época que está sendo aplicado esse procedimento de auditoria, tá? A época também pode se referir à época da evidência encontrada por aquele auditor. Evidência, a gente vai falar também na frente, mas evidência, pessoal, vai ser aquela prova, tá, que o auditor coletou. Então, uma nota fiscal é uma evidência de auditoria, tá? Então, a época pode também se referir a época desse procedimento, né, pode se referir também ao período da evidência. Então, a nota fiscal é de maio de 2014. Então, a época é maio de 2014. Tá? Então, a época pode se referir a duas coisas. Quando o auditor aplica o procedimento e a qual data esse procedimento, essa evidência se refere. Beleza? E extensão, talvez seja o mais fácil deles, é o tamanho da amostra. Então, quanto o auditor vai olhar, né, vai aplicar de testes naquele seu objeto de auditoria, tá? Então, natureza, pessoal, para ficar mais claro, o que, tá? Ou qual, tá? Pode fazer essa pergunta, qual a finalidade, o que ele está aplicando, né? Qual teste ele está aplicando, é até mais qual do que o que, tá? Época, quando, tá? E a extensão, a gente pode pensar em quanto. Tá? Então, só para vocês ajudarem a gravar aí e diferenciar a natureza, época e extensão de um procedimento de auditoria. Distorção, pessoal, vai ser a diferença entre o que deveria ser e o que foi encontrado. Então, o auditor vai lá, aplica os seus testes na conta bancos, tá? E a empresa falou que tinha lá 5 milhões na conta bancos. Ele vai lá, aplica os seus testes, circulariza o banco, etc. E o banco afirma que, na verdade, a empresa tinha 4 milhões. Isso aí, pessoal, é uma distorção. O valor que deveria ser e o valor que está nas demonstrações. Então, o auditor encontrou aí uma distorção. Qualquer distorção, ela é relevante para o auditor? Não, nem todas as distorções. Né? Vamos pensar na Petrobras, que está sempre mais em voga. Né? Se o auditor encontra que seja uma fraude, tá? Mas vamos falar de distorção porque é a nomenclatura que a norma utiliza. O auditor encontra uma distorção de R$1.000 nas demonstrações financeiras da Petrobras. Será que isso é relevante para uma empresa que tem suas demonstrações são tudo na ordem de milhões e bilhões, né? Todas as contas na ordem de milhões e bilhões? Com certeza não vai ser, tá? Então, o que interessa para o auditor é a distorção relevante. A gente vai falar bastante disso ao longo do curso, tá? E para finalizar, sócio encarregado do trabalho, toda vez que vocês virem essa expressão, pode substituir pelo auditor responsável. Só isso. Tá? O auditor responsável, quem assina aquele relatório de auditoria independente, quem tem responsabilidade
por aquele trabalho de auditoria. Beleza? Então, pessoal, com essas 7 definições aqui, a gente já consegue ganhar muito tempo, né, nas outras aulas, porque eu não vou ter que explicar. Beleza? Só um conceito de auditoria, e aqui não está na norma, né, está na doutrina, numa doutrina inclusive já utilizada por bancas de concurso, que é do Frank Marra. Só para vocês começarem a entender, esse conceito de auditoria é um conceito de auditoria amplo, não é o conceito de auditoria independente. Tá? Então é só para aquilo que eu falei lá atrás, auditoria é uma opinião, basicamente isso aqui. Ó. A auditoria, esse eu vou fazer questão de ler. Tá? A auditoria compreende o exame de documentos, livros, registros, inspeções, e obtenção de informações e confirmações, sejam elas internas e externas, relacionadas com o controle de patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes. Tá? Na verdade, essa aqui é mais focado numa auditoria contábil, né? Essa definição é mais focada numa auditoria contábil mesmo, que é o nosso conceito, o que a gente vai trabalhar mais. Tá? Então, essa definição é da doutrina. Daqui a pouco a gente vai ver a finalidade de uma auditoria independente, mas aí já é da norma, tá? E é mais cobrado também. Vamos falar um pouquinho de origem e evolução, pessoal. Isso muito pouco cobrado, tá? Basicamente, quem tem cobrado isso é o CESP, tá? Mas tem aparecido em vários editais, principalmente edital da Receita Federal, tá? Quando começou, pessoal, né, como é que começou essa questão da auditoria independente? Lá no século XIX, pessoal, a gente tinha aquelas empresas familiares, tá? E elas precisavam o quê? Precisavam expandir, precisavam de recursos para expandir. E como é que ela precisava disso? Como é que elas conseguiram isso? Por meio de abertura de capital, tá? Basicamente era isso. Só que para você abrir o capital, e mesmo que a gente ainda não chega nessa fase de abrir o capital, mas se a empresa precisa, por exemplo, de investidores e precisa de um empréstimo bancário, por exemplo, tá? O que ela vai precisar? Ela vai precisar mostrar a saúde financeira dela, as demonstrações financeiras. Se não tem, pessoal, se a empresa ainda é familiar, uma empresa fechada, se não tem ninguém que ateste aquela demonstração financeira, porque a gente sabe que quem é o responsável por elaborar as demonstrações financeiras é a própria empresa, tá? Então, se não tem nenhum terceiro, ninguém de fora que ateste aqueles números, a confiabilidade daqueles números ela fica prejudicada, tá? Então, a empresa precisando expandir, precisando ou abrir capital, ou precisando de empréstimo, né, de formas de financiamento, né, de recursos de outros para conseguir essa expansão. Ela precisava o quê? Dar uma maior credibilidade àqueles números que ela mesma elaborou, tá? Aí surge a necessidade do quê? Necessidade das primeiras firmas de auditoria ou primeiros auditores independentes, beleza? Então, a ideia, todas as questões que cobrarem, né, essa questão de origem e evolução da auditoria independente, ela passa pela credibilidade necessária, né, que as empresas precisavam para se expandir, para buscar recursos externos, né, externos à empresa, tá? Então, essa credibilidade era necessária e quem que consegue dar essa credibilidade? O auditor independente, até mesmo por isso, né, porque ele é independente da empresa, ele é externo à empresa, tá? Então, essa é basicamente a questão da origem e da evolução. Vamos começar com uma questão do CESP, de 2013. A origem da auditoria nas empresas está associada ao aumento de seu tamanho e à sua expansão geográfica, circunstâncias que favoreceram o surgimento de administradores profissionais que não se confundem com os próprios acionistas. Pessoal, basicamente o que a gente viu, né, o que a gente acabou de falar no slide anterior, o slide teórico. Ó, a origem da auditoria, né, aumento de quê? A empresa estava expandindo, né, ó, expansão geográfica e de tamanho, tá? Então, tudo certinho. E aí surge quem? Surgem esses profissionais, esses outros profissionais, né, que não se confundem com os próprios acionistas daquela empresa, beleza? Então, correto. Questão 2. Em relação à natureza, campo de atuação e noções básicas de auditoria interna e externa, julgue os itens subsequentes. Com a evolução da atividade empresarial e o crescimento da captação de recursos de terceiros, os investidores precisam conhecer a posição financeira e patrimonial das entidades,
o que ocorre por meio de um parecer emitido pela auditoria interna das entidades a respeito da adequação das demonstrações contábeis. Pessoal, questão também recente, né, ali de final de 2013, mas que tem um erro grosseiro. Por quê? Esse parecer, ou relatório, tá, de auditoria, a gente vai falar muito dessa diferenciação aí, mas que as bancas acabam utilizando ainda a nomenclatura anterior, que era parecer, ele é emitido, pessoal, pela auditoria externa e não pela auditoria interna. Tá? Então não é auditoria interna, é auditoria externa. Porque a auditoria interna, a gente vai falar na aula 2, a auditoria interna ela faz parte, até como o próprio nome já diz, ela faz parte daquela própria empresa. Tá? Então, ela não teria essa questão, né, de aumentar a credibilidade, né, daqueles números. Por quê? Porque mesmo, por mais que ela tenha que ser autônoma, né, tenha que ter o seu grau de independência, ela não é tão independente quanto um auditor externo. Tá? Então, o erro aqui está na palavrinha interna. Questão do CESP também, mas agora aquelas questões de 5 alternativas. As influências que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil não incluem, muita atenção, não incluem a disseminação de filiais e subsidiárias de empresas estrangeiras, b, o financiamento de empresas brasileiras por instituições estrangeiras e internacionais, c, as limitadas circunstâncias de obrigatoriedade da auditoria, d, a expansão do mercado de capitais e, letra E, a complexidade crescente da legislação tributária. Pessoal, olha só, empresas, né, auditoria do Brasil, disseminação de filiais subsidiárias, empresas estrangeiras. Essas empresas estrangeiras, pessoal, a gente tem o exemplo da Big Four, das Big Four, né? Price, Deloitte, KPMG e Ernst Young, tá? Ernst Young. Então, essas empresas são todas empresas de fora, né, mas que colocaram suas filiais aqui no Brasil. Então, são as 4 principais firmas de auditoria que a gente tem. Tá? Então, isso influenciou sim. Né? Financiamento de empresas brasileiras também. Por quê? Porque por instituições, né, estrangeiras e internacionais também influencia. Por quê? Porque essas instituições estrangeiras e internacionais, elas têm que confiar, né, nessas demonstrações financeiras que a empresa brasileira que está atrás do financiamento está divulgando. Então, isso influencia o desenvolvimento, né, da auditoria no Brasil. Expansão do mercado de capitais, a mesma coisa. Né? Para ir para o mercado de capitais, você precisa de ter uma auditoria independente, atestando aqueles números. Então, também precisa. E a complexidade crescente da legislação tributária, também. Por quê? Porque como a legislação tributária ela é complexa no país, tá? Fica mais fácil de dessas demonstrações financeiras, ou melhor, fica mais fácil não, mas há uma possibilidade maior dessas demonstrações elas estarem no mínimo erradas, né? Para a gente não falar em fraude, no mínimo erradas, tá? Então, de haver o quê? Distorções nessas demonstrações. Então, precisa de alguém externo para dar esse atesto. Agora, as limitadas circunstâncias de obrigatoriedade da auditoria, isso não influencia o desenvolvimento de uma auditoria. Muito pelo contrário, tá? Então, letra C seria a nossa resposta dessa terceira questão aí. Questão 4, a mesma prova. Algumas preocupações exigem a opinião de alguém não ligado ao negócio e que confirme de forma independente a qualidade e precisão das informações. Essas situações ensejam o aparecimento do auditor. Assinale a opção que não corresponde a esse tipo de preocupação. A. Avaliação do retorno do investimento. B. Cumprimento da legislação. C. Comportamento da economia. D. Consecução dos objetivos e atingimento das metas. E letra E. Correta aplicação do capital investido. Pessoal, então olha só. Assinale a opção que não corresponde a esse tipo, tá, de preocupação. Avaliar o retorno do investimento é uma preocupação, né, em relação àquela empresa. Cumprimento da legislação, se ela cumpriu ou não, também é específico daquela. Se ela atingiu meta e objetivo, idem. Se aplicou o capital investido de forma correta, na forma como deveria ser, também. Agora, o comportamento da economia, pessoal, não tem nada a ver a essa questão da auditoria independente, tá? Por quê? O comportamento da economia é uma coisa macro. A auditoria independente é para avaliar aquela empresa ou aquelas demonstrações financeiras, tá? Então, não faz sentido, né, ligar o comportamento da economia com essa preocupação, tá, do auditor, né, independente, do surgimento do auditor independente, beleza?
E a questão 5, também do CESP, mas uma outra prova, Controladoria Geral do Estado da Paraíba. Com relação, como tinha poucas questões, pessoal, aí eu tive que buscar algumas questões um pouco mais antigas, tá? Mas não vai ser a dinâmica aí do nosso curso, como vocês poderão observar. Então, olha só, com relação às origens da auditoria e os seus tipos, assinale a opção correta. A. O surgimento da auditoria externa está associado à necessidade das empresas de captarem recursos de terceiros. Letra B. Os sócios gerentes e acionistas fundadores são os que têm maior necessidade de recorrer aos auditores independentes para aferir a segurança, liquidez e rentabilidade dos seus investimentos na empresa. Letra C. A auditoria externa surgiu como decorrência da necessidade de um acompanhamento sistemático e mais aprofundado na situação da empresa. Letra D. A auditoria interna é uma resposta à necessidade de independência do exame das transações da empresa em relação aos seus dirigentes. E letra E. Os auditores internos direcionam o foco do seu trabalho para as demonstrações contábeis que a empresa é obrigada a publicar. Pessoal, está pedindo a correta, e a correta a gente já tem a letra A, né, como a gente viu na parte teórica. O surgimento da auditoria externa está associado ao quê? A empresa precisar de mais recursos, né, ou recursos de terceiros. Tá? Vamos aos erros. Vamos começar lá de baixo para cima. Ó. Na verdade, são os auditores externos que focam o seu trabalho nas demonstrações contábeis, e não os auditores internos. Tá? A auditoria externa, que é uma resposta à necessidade de independência, etc, etc. Tá? A auditoria interna é que surge como decorrência de acompanhar, de existir, né, um acompanhamento mais sistemático. Por quê? Porque ela está lá os 365 dias do ano. A gente vai ver isso quando a gente falar de auditoria interna. Tá? E os sócios gerentes e acionistas, pessoal, não são os que têm maior necessidade de recorrer aos auditores independentes. Os sócios gerentes, eles estão dentro da empresa. Então, eles, a princípio, eles têm as informações, né, corretas sobre liquidez, rentabilidade, etc., seus investimentos. Quem precisa, né, quem tem maior necessidade da utilização dos auditores independentes é quem está fora da empresa. Então, são aqueles usuários que não fazem parte da gestão daquela empresa. Tá? Exemplo. Fui lá, eu sou acionista, não sou, mas se eu fosse acionista da Petrobras, tá? Obviamente acionista minoritário, não participo da gestão daquela empresa, mas tenho lá 1000 ações da Petrobras. Eu é que preciso de um auditor independente, por quê? Porque eu quero saber se aqueles números realmente estão corretos. Tá? Então eu tenho uma necessidade muito maior do que o próprio sócio-gerente ou um acionista fundador, ou alguém que esteja no conselho de administração, no conselho fiscal, alguma coisa assim. Tá? Então, também errado a letra B por causa disso. Ok? Bom, pessoal, falamos um pouquinho agora, né, de origem, acabamos de falar, né, de origem e evolução da auditoria. Como eu falei, um assunto muito pouco cobrado. Quem às vezes cobra é o CESP, tá? Mas a gente tinha que dar essa pincelada aí para vocês não esquecerem na hora da prova, se por acaso cair alguma questão, o que eu duvido muito. Mas esse assunto que a gente vai entrar agora, não. Esse assunto é um assunto muito cobrado, tá? Vamos falar das normas profissionais de auditoria, e aqui o foco vai ser os 5 princípios éticos, o que mais cai, né? Os requisitos profissionais de auditoria, que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho também de independência, tá? Que é um tema que também é bastante cobrado, né? E vamos falar um pouquinho de sigilo também. Os outros temas que a gente vai abordar aqui são menos cobrados, como vocês vão poder ver na questão dos números de questões, beleza? Pessoal, normas profissionais, o que a gente tem vigente atualmente, né, agora em 2015, são as normas que passaram a valer a partir de janeiro de 2010, tá? São as normas de auditoria, as NBC-PAs, Normas Brasileiras de Contabilidade Profissionais de Auditoria Independente, e as NBC-TAs, Técnicas de Auditoria Independente, tá? Esse vai ser o foco, tá? Das nossas aulas. A gente vai falar bastante da NBC-TI 01 também, que é a única norma técnica de auditoria interna que existe, que é a NBC-TI 01, existe atualmente, tá? Agora em janeiro de 2015. E a gente vai falar também da NBC-TP 01, quando a gente falar um pouquinho de perícia. Tá? Um assunto que cai pouco, mas a gente também vai dar uma olhada, uma verificada. Tá? Mas basicamente, das normas de auditoria, pessoal, das normas brasileiras de contabilidade, né, lá do CFC, a gente vai focar bastante nessas normas de auditoria interna e perícia. Tá? E vamos falar do Código de Ética, que está acima disso tudo.
tá? Está acima de todas as normas brasileiras de contabilidade. Por quê? Porque todos os contabilistas têm que seguir esse código de ética, tá? Esse código de ética ele não é exclusivo para o auditor independente, ou para o auditor interno, ou para o perito contábil. Ele é do contabilista, tá? Seja ele técnico, seja ele bacharel em ciências contábeis. Isso, o código de ética. Por que eu estou falando isso? Porque para ser auditor independente, pessoal, tá? O auditor, o profissional, ele precisa ser bacharel em ciências contábeis. Isso aí vocês já podem guardar, tá? Para ser auditor independente, ele precisa ser bacharel em ciências contábeis, registrado no Conselho Regional de Contabilidade e passar lá pela prova desse conselho, tá? Uma prova de auditoria independente, beleza? Então, só para a gente assimilar isso. Para ser perito, ele também precisa, tá? Ser bacharel em ciências contábeis. E para ser auditor interno, pessoal, aí vai vir uma complicação, tá? E a gente vai falar isso quando a gente entrar em auditoria interna. Tem uma resolução do CFC que fala que para ser auditor interno precisa ser bacharel em ciências contábeis também. Mas isso não é tão pacífico assim, tá? Porque para ser quando a gente falar de auditor interno, a gente vai falar isso, para o auditor interno que estiver executando auditoria contábil, esse sim precisa ser bacharel em ciências contábeis. Mas o auditor interno ele não executa só auditoria contábil, muito pelo contrário. Então, quando ele estiver executando outros tipos de auditoria, não há essa necessidade dele ser bacharel em ciências contábeis. Mas, para não complicar, pessoal, auditor independente precisa ser bacharel em ciências contábeis. Perito contábil precisa ser bacharel em ciências contábeis. Não pode ser nem técnico, né, nem técnico contábil, tá? Tem que ser bacharel, ok? Pessoal, aqui a gente encerra, então, nesse slide a gente encerra a nossa parte 1 dessa aula 1. Na parte 2 a gente volta ainda falando de normas profissionais e técnicas, né? Parte 2, 3, 4 e 5 vai ser o nosso tema aqui até o final dessa aula 1, beleza? Sempre mesclando teoria com exercício. Até lá!